Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A Universidade Federal do Pampa sente-se honrada com a presença de todos que prestigiam este evento. Vamos dar início agora ao Diálogos com o Reitor, com o tema Uma Conexão Estados Unidos-Brasil. Se o Black importa, o preto tudo. Traçando um paralelo do racismo entre os Estados Unidos e Brasil. Nossos convidados de hoje são os professores Roberlaine Ribeiro Jorge, reitor da Unipampa, a professora Sátira Pereira Machado, assessora de Educomunicação da Unipampa, o professor Gilson Simões Porciúncula, doutor em Engenharia Mecânica e professor da UFPEL, e Ryan Morrison, doutorando em Línguas e Culturas Latino-Americanas na Universidade do Texas, em Austin, onde dá aulas. Boa noite, professor Roberlaine. Convido a senhora para dar as boas-vindas a todos e dar prosseguimento a esse evento. Sucesso ao evento para todos. Boa noite. Muito obrigado, Denise. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Boa noite especial para os nossos convidados, professora Sátira, professor Gilson, e o Ryan Morrison, falando diretamente dos Estados Unidos, da Filadélfia. Boa noite. Bom, primeiramente, falar um pouquinho do que nos motivou organizar esse evento. Nesse momento de pandemia, com todos esses acontecimentos, que eu sou obrigado a dizer que, infelizmente, os acontecimentos de racismo, de intolerância, não é pela pandemia, isso, infelizmente, é uma constante. Então, é importante deixar bem claro que essa é uma pauta que não é em função da pandemia, é uma pauta que ainda se faz necessária, essa discussão, cada vez mais, mas, logicamente, que, nesse momento, motivado pelos fatos mais recentes. Até porque exemplos de situações de intolerância nós temos diariamente. Então, quando começamos a pensar nessa conversa, a gente queria trazer as experiências de cada um, as vivências de cada um. E que bom que a gente pode contar com o Ryan, que ele traz um pouco da visão norte-americana sobre tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, e que a gente também vai poder conversar um pouquinho sobre o histórico, né, dessa questão do racismo norte-americano, e com a vantagem do Ryan também ter uma vivência aqui no Brasil, já ter feito diversas incursões aqui no Brasil, no desenvolvimento do trabalho acadêmico dele, da sua tese de doutorado. Então, a gente vai poder fazer uma interação muito boa, e, claro, com a visão também do Gilson e da Sátira, que também todos trazem uma bagagem muito grande em relação a essa temática. Antes de começar, é preciso dizer algumas coisas que vêm acontecendo, e eu gostaria de manifestar aqui de público, em várias lives, não somente com essa temática, mas, sobretudo, com essa temática, a gente, não somente aqui na Unipampa, mas em outras universidades, tem sofrido muitos ataques, né, ataques cibernéticos, né, mostrando intolerância, desprezando essa discussão. Inclusive, especificamente no nosso caso, houve manifestações de grupos de extrema-direita no próprio site do gabinete, comentando que essa é uma pauta globalista e comunista, que na Unipampa não se trabalha, tem que se trabalhar mais. Então, uma manifestação completamente fora de propósito, e que isso faz parte. A única coisa que me incomoda nessas manifestações é o anonimato. Eu gostaria que essas pessoas viessem discutir, porque se é de direita, se é de esquerda, vamos para o debate, vamos discutir. Mas, infelizmente, é uma manifestações que se escondem atrás de um grupo e ali não coloca o nome da pessoa. Mas eu só gostaria de chamar a atenção sobre isso, dizer que a gente está aqui de peito aberto para discutir essas e outras questões. E a Unipampa, assim como as outras instituições, não estão paradas. E isso aqui é parte do movimento, e a pesquisa,
as aulas, que muitos ainda continuam, ainda estão com aulas, né? Aulas remotas, a Unipampa não parou. Então, eu queria fazer esse pequeno parênteses, né? Antes de começar. Então, para esclarecer para o nosso público a nossa dinâmica, esses diálogos, o nosso formato é numa espécie de talk show, onde eu vou fazer algumas provocações, algumas perguntas para o Ryan em relação a essa temática. Após a minha conversa com o Ryan, entra o professor Gilson e, na sequência, a professora Sátira. Após as manifestações, os comentários do professor Gilson e da Sátira, nós vamos abrir para algumas perguntas e aí onde a gente faz o fechamento do nosso debate. Então, dadas as devidas explicações, então, vamos começar agora, de fato, a nossa conversa. Então, começando com o Ryan, mais uma vez, Ryan, te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que tu vais poder trazer uma contribuição muito grande, porque um olhar teu faz com que a gente também faça uma revisão, reveja as nossas posições. Bom, então, Ryan... não, que isso, um prazer. Ryan, conforme a gente tinha conversado, quando a gente fez o convite, a ideia era que tu trouxesse para nós um paralelo. O que está acontecendo aí nos Estados Unidos? O que tu já viu aqui no Brasil? E um pouco da tua visão de tudo isso. Para isso, a primeira ambiente que a gente está, nós aqui dentro da universidade, e tu, por estares agora no teu doutorado, tu também tem a vivência dentro da universidade, e o fato que, digamos assim, motivou toda essa mobilização a nível mundial contra o racismo, acabou sendo o assassinato, o que sofreu o George Floyd. E aí eu te pergunto, Ryan, dentro do ambiente acadêmico, com os teus colegas, dentro da universidade, quais foram as reações, Ryan, após o fato do Ryan dentro do ambiente universitário? Como é que foram as discussões em relação a essa temática dentro da universidade? Com a palavra, Ryan. Tá, obrigado, Robert Laine. Claro, nos primeiros dias depois do assassinato de George Floyd, né, que foi o 25 de maio, dentro da universidade e também em muitas cidades, não só nas cidades grandes, mas pouco a pouco ia crescendo as cidades no interior, muitas manifestações de indignação contra a morte de George Floyd. Tanto a nível institucional quanto a nível de estudante, a universidade se manifestou. E de formas diferentes. Por um lado, isto provocou muitas questões sobre a própria história da universidade, que tem uma história bem ligada a uma questão de racismo. Por exemplo, o hino nacional, o hino universitário, que se chama Os Olhos do Texas, já tem debatido essa música faz muito tempo, mas a morte de George Floyd produziu de novo essas questões. E vários dos atletas negros da universidade manifestaram contra esse hino, porque é um hino completamente ligado à época do espetáculo dos minstrel shows. Foi uma música estreada durante o minstrel show. A resposta da universidade foi não acabaram acabando com a música, mas disseram que iam repensar como apresentaram a música, por exemplo. As manifestações continuaram e continuam no centro da cidade de Austin. Eu, por motivos de coronavírus, eu não estou em Austin nesse momento, estou em Filadélfia, que tem ainda mais manifestações do que estava um dos focos dos protestos, né? E um dos focos da violência policial que resultou dessas manifestações justamente contra a violência policial. Várias faculdades manifestaram, fizeram declarações coletivas contra. Também nos programas do PPG junto produzimos um documento para redirecionar o investimento nas polícias, que é uma questão que está surgindo muito, a questão de divestment
nas forças policiais, que é tirar a grana tanta grana investida nas policiais em todo o país e reinvestir em programas de saúde pública, mental, em abrigos para mulheres, para pessoas sem tetos, em vez de responsabilizar a polícia com todas essas questões que eles não são treinados para lidar. Diferentes cidades têm lidado melhor com essa questão do que outras. Ainda em Austin, que é dentro um dos estados mais conservadores do país, segundo o Meloyar, os avanços não têm sido tão grandes. É isso, um pouco da situação. Certo. E o que a gente tem observado, né, Ryan, é uma reação assim em todo o país, né? Claro, eu te perguntei da universidade justamente para a gente trazer um paralelo. Mas tu deve ter visto ontem nos Estados Unidos um time tradicionalíssimo, né, do futebol americano, o Washington Redskins, né? Já havia uma solicitação, porque o Redskins seria como se fosse o níger para o negro, eu imagino, né? O índio para o índio, Redskin é ofensivo, não é? Sim. Sim, e acabaram mudando o nome depois de muitas décadas de protesto. Depois de muitas décadas, né? Tu deve ter visto também o que é tradicional nos Estados Unidos, o Uncle Ben's, né? O Uncle Ben's, o produto aquele, o Uncle Ben's, que é um produto onde tem um negro, né? Como símbolo do produto, mas é um negro. Se o xarope, esse Aunt Jemima mudaram a imagem nela. Né? Sim. Porque tem uma mãe negra, basicamente. Do negro na época da escravatura, né? Numa posição de subserviência. Então, a gente está vendo todo esse movimento, que isso é interessante, esse processo de revisão, revendo também as homenagens aos heróis confederados, e aí o Texas tem um peso muito importante, né, na Guerra Civil, né? Sim. E por isso que a efervescência aí também é muito grande, né? Sim. E considerando a particularidade do Texas, que é um estado que tem toda essa tradição, né, mais conservadora, vamos dizer assim, né, onde tem um núcleo que até se discute até a própria independência, né, Ryan, do estado do Texas, Sim. né? Aí eu te pergunto, esses movimentos de protesto dentro da universidade, ele já tem um histórico em relação a isso? Há movimentos de negros organizados dentro da universidade que se mobilizaram? Ou, nesse caso, foi uma mobilização geral, não capitaneada, não liderada pelos movimentos negros? Eu te digo isso, né, porque até mesmo aqui no Brasil, os movimentos negros dentro da universidade é relativamente novo. Nós temos aqui os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. O Gilson depois vai poder falar do movimento que tem lá na Universidade Federal de Pelotas. Mas é muito recente, eu diria. Aí eu te pergunto, nos Estados Unidos, que é uma outra realidade, enquanto que no Brasil nós temos 56% da nossa população preta e parda, nos Estados Unidos é em torno de 12%. Aí eu te pergunto, no Texas, mais especificamente na Universidade em Austin, existe um movimento negro organizado e atuante, Ryan? Sim. Olha, meu foco não é necessariamente movimento universitário negro, mas algumas dos detalhes que eu sim sei é que nossa universidade, num estado que tem 12% da população do Texas é negra, dentro da universidade apenas tem 4% dos alunos são negros, né? E isso incluindo cidades como Houston e Dallas, que são cidades de 25% negro, né? Que tem muita importância na história e na cultura negra em todo o país. Existe grupos e até clubes dentro da universidade, temos a Aliança de Estudos Negros, a Faculdade de Estudos Africanos e da Diáspora Africana é uma das faculdades maiores no sul do país, e muitos dos movimentos e a movimentação que vem dentro da universidade é focalizado dentro dessa faculdade, a Faculdade de Estudos Africanos e da Diáspora Africana. Temos um professor que tem organizado um tour a pé
da geografia racial do campus da universidade faz décadas já. Eu acho que faz 30 anos que ele faz esse tour, tentando trazer à tona mais uma história que realmente não é contada dentro da própria universidade. Mas para te dizer, eu acho, e isso é uma perspectiva, moro em Austin faz 3 anos, eu não sou texano, mas desde meu olhar, os movimentos na cidade, embora tenham, não comparam com os movimentos que a gente vê nas cidades maiores, tipo Philadelphia, Atlanta, Nova York, Compton, Los Angeles, esse tipo de coisa. Outra das razões disso é que tem muito deslocamento da população negra em Austin, começando com os anos de segregação. Construíram uma estrada pelo meio da cidade para separar a população negra na parte leste da cidade, que hoje em dia é a parte da cidade que mais tem gentrificação nas últimas décadas. Austin é uma das cidades que mais cresce no país durante os últimos 30 anos, que deslocou completamente essa velha população negra, que tinha uma influência e uma importância bem grande na cidade, e agora essas populações foram mais pelas regiões ao redor, que curiosamente voltam nos domingos, porque muitas das igrejas negras ficaram na cidade, só que a população saiu para fora. Houston seria o centro, realmente, eu acho, do foco da movimentação cultura negra dentro do Texas. Perfeito. E dentro dos movimentos, aí até saindo, Ryan, a gente viu a notoriedade, né, que acabou tomando o Black Lives Matter e outros movimentos. Claro que já não tem aquela atuação, os Panteras Negras, os Black Panthers que surgiram, mas deixaram um legado, com certeza, né? Sim. Deixaram um legado. Mas que também tem, que depois a gente vai poder conversar melhor, os Black Cowboys, né? Sim. Que é uma coisa assim que a gente nem imagina. Sim. Porque sabes que aqui no Brasil a grande fonte, né, de informação é através do cinema, né? Sim. É a grande divulgação da cultura americana. E isso é muito pouco difundido, né? Sim. Claro que tem aquele cinema negro que traz muito dessas temáticas, documentários que trazem isso. Mas está longe, assim, do blockbuster do cinema. Está longe daquela cultura mais de massa, né? Sim. E aí eu te pergunto, esses movimentos que estão liderando, que vieram à flora agora, principalmente o Vidas Negras Importam, e os Black Cowboys, tu viu não somente na universidade, eu falo da universidade por causa da tua relação, mas mesmo aí na Filadélfia, há esses movimentos bem organizados, principalmente os Black Cowboys, aonde que é o foco deles? Sim. E qual é a importância? O Black Lives Matter hoje está muito claro, né? A importância deles e o crescimento a nível mundial. Mas a gente fica curioso em relação, por exemplo, aos Black Cowboys, né? Como é que eles estão hoje e qual é o que eles representam nos Estados Unidos, esses movimentos? Sim. É lá onde entra um pouco mais minha pesquisa de doutorado. Perfeito. Porque a minha pesquisa justamente foca-se nisso. Cavalaria negra, importância... Bom, a negritude rural no Rio Grande do Sul, mas como isso compara, e gaúchos negros, por exemplo, cultura, literatura, mas também um trabalho comparativo com os Estados Unidos. Então, eu tenho seguido mais essa questão, e o hashtag Black Cowboys Matter, porque o que acontece? Algumas semanas depois da morte de George Floyd, começaram a aparecer manifestantes a cavalo em Houston, vários. E com essa frase do Black Cowboys Matter, né? E eles entraram, dezenas de pessoas a cavalo, entraram no centro da cidade de Houston, ergueram na mão em protesto, né, um dos lugares centrais da cidade, e particularmente no Texas, esse elemento de cavalo
é um detalhe importante, eu acho, quando falamos de Black Lives Matter, porque a exploração do oeste dos Estados Unidos, a conquista da terra, tudo o que representa o cowboy, né, dominar a terra, dominar o animal, o bicho, toda essa imagem racializada e genderizada também, tem uma importância, ou seja, o negro era central em toda essa história e cultura, e é justamente esse hashtag Black Cowboys Matter que é tão importante difundir, porque eles eram centrais, não só na história do Texas, mas em toda essa identidade nacional que tem justamente a ver com a conquista da terra, e o Western Expansion, e tudo isso que é parte do imaginário nacional dos Estados Unidos. O que representa o cavalo? Liberdade, de novo, domínio do espaço, capacidade de movimento, no ter dono, por exemplo. Então, é um símbolo muito importante, mais além quando pensamos na história dos negros nos Estados Unidos. Então, tem também, eu comecei a seguir outro grupo que se chama the Compton Cowboys, né? Compton, na Califórnia, que estou ainda descobrindo mais sobre, mas e também tem outro grupo que se chama the Bill Pickett, Academia Bill Pickett. Bill Pickett era um dos primeiros cowboys que era negro aqui, basicamente o cara que criou o rodeio moderno nos Estados Unidos. Bill Pickett. Tem uma academia para aprender a montar cavalo em Filadélfia, que uma comunidade, é um clube da comunidade, né? As crianças vão lá depois da escola e aprendem a lidar com cavalo, né? E então uma forma não só de, como dizer, uma boa saída para crianças que vivem em condições precárias, aprenderem a lidar e resgata uma tradição também, né, Ryan? Exatamente. Resgata uma tradição rural, né? Do negro, do próprio americano, né? Do americano em si, né? Claro. E é interessante aqui nesse contexto porque são cowboys urbanos, né? Eles estão manifestando na cidade. Então, representa não só uma entrada do negro num espaço, sei lá, ocupando um espaço que é um espaço branco, também ocupando um espaço, tipo, o rural vem para a cidade. Então, tem muitas encruzilhadas lá, digamos, eu acho que merece ser explorado mais e difundido o que está acontecendo. Tanto em Houston quanto em Compton, tem alguns grupos urbanos em Filadélfia também. E meu trabalho está tentando fazer isso e também fazer uma ligação com a história dos gaúchos negros, quanto históricos, como contemporâneos, né? O Piquete dos Lanceiros Negros Contemporâneos, por exemplo. Não, justamente aí que eu queria chegar, Ryan, porque nos Estados Unidos, que tem essa tradição cinematográfica, né? Todo mundo consegue ter os referenciais. Por mais que possam haver críticas, né? Porque muitas vezes numa transposição, né, para o cinema se perde alguma coisa, se ganha outra, mas e muitas vezes até se critica de se realmente aquilo que o cinema está retratando está sendo fiel à realidade. Mas isso é um problema que nós temos aqui no Brasil, que a gente precisa buscar da literatura, e muitas vezes somente a literatura foi escrita pelos brancos, não que isso seja um problema, mas numa época ou num momento onde a gente não tinha essa oportunidade de discutir abertamente, e aí, aproveitando o teu estudo, e que tu já deu uma pequena introdução, eu te faço a pergunta. Eu costumo sempre fazer um comparativo, né, da Guerra da Secessão, de fato, da Guerra da Secessão com a Revolução Farroupilha, da Guerra Civil Americana. E aí nós temos o cinema, né, no caso norte-americano, para poder usar como referência, que é o filme da década de 80, com Denzel Washington e Matthew Broderick, né, Tempos de Glória, onde ele trazia aquele pelotão de negros americanos na Guerra Civil. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode fazer um paralelo, eu acredito, né, Ryan, com a história dos lanceiros negros. Porque uma coisa a gente compara,
tanto os negros norte-americanos na Guerra Civil, da Secessão, quanto os lanceiros negros, a motivação da guerra, deles estarem na guerra, porque não era uma guerra dos negros, né? Era uma guerra dos negros a partir do momento que, a partir daquela guerra, eles ganhariam a liberdade, né? Sim. Essa que era a motivação. Claro que quem estava por trás de tudo isso era uma questão de poder, era uma outra questão, e como qualquer guerra, a questão econômica sempre é o que manda. Aí eu te pergunto, é correto a gente... Qual o paralelo que a gente pode fazer, pegando essa história que todo mundo conhece aqui no Sul, dos lanceiros negros, e a história desse pelotão também de negros, né, na Guerra Civil Americana, que muito bem foi retratada no filme Tempos de Glória. Como é que tu faz esse comparativo, Ryan? A época de escravidão, luta pela liberdade. A gente pode fazer um comparativo, não pode? Sim. Duas... Eu acho que uma das comparações mais importantes é o que vem depois, porque essa guerra de liberdade ia representar muito para uma população escravizada, né? Se eles ganharam a liberdade. Claro. Tanto para os lanceiros negros, quanto para os pelotões negros durante a Guerra Civil. E podemos ver uma comparação nas mesmas reações brancas e os medos brancos a um povo negro armado e conscientizado, que, por exemplo, no caso dos lanceiros negros, leva à traição de porongos, né? E também eu vejo uma comparação disso com as leis de Jim Crow, que vem depois da Guerra Civil, porque a população negra está avançando, ganhando direitos econômicos, sociais, políticos, e Jim Crow vem com uma forma de privar esses avanços. Então, nesse sentido, porque essas guerras, se realizassem completamente, se democratizassem completamente, o que iam representar para uma população negra, como dizer, esse sistema de supremacia branca não ia permitir esses avanços, infelizmente. Então, vemos na reação a esses eventos. Também eu vejo, eu vejo um pouco mais uma comparação com a guerra de separação do Texas, mas com a guerra Farroupilha um pouco. Bom, primeiro porque aconteceram durante os mesmos anos também, e tem a ver com essa cultura de fronteira, cultura de fronteira e de separação, e a gente sabe que na expansão, que eu acabei de falar antes, a expansão para o oeste, a cultura de fronteira, do limite do país, temos, por exemplo, os Buffalo Soldiers, né, no período justo depois da Guerra Civil, que eram centrais nas guerras, na produção de cultura, e que tudo que tem a ver com essa cultura de fronteira, que é a base dela, tanto para a cultura rio-grandense, que vem da Guerra Farroupilha, que é lembrado como um momento mais importante na história do Estado, pelo menos para o tradicionalismo, e também no caso do Texas, né, que essa separação, que o Texas também essa cultura de ser parte e não ser parte da nação toda ao mesmo tempo. Então, a história tem isso de interessante, né, Ryan? Mesmo aqui no Brasil, estando a milhares de quilômetros, e numa época onde a gente não tinha essa comunicação instantânea, a gente vê quanta similaridade, né? E se a gente for para a Europa, até no Oriente Médio, certamente a gente vai encontrar situações similares. Lá, isso pode fazer parte daquele, como a gente chama, do inconsciente coletivo, né? Eu estou pensando em uma coisa aqui e, ao mesmo tempo, no outro extremo, uma outra pessoa está pensando a mesma coisa. A história tem um pouco disso, né? E aí permite que a gente faça essas correlações. Ryan, dentro dessa questão histórica, a gente está num processo todo agora de revisionismo, né? A gente teve a queda do Muro de Berlim, a gente teve a questão do comunismo, a derrubada das estátuas de Lenin, Stalin, e agora a gente está fazendo todo esse revisionismo também histórico, né? De tudo aquilo de tentar abolir da sociedade, né? Toda e qualquer coisa que remeta ao escravagismo, que remeta a um preconceito. A gente acabou de citar os exemplos ali, né? Do tradicionalíssimo time Washington Redskins, alguns produtos comerciais que estão mudando
a sua linha de produtos, que também fazia correlação com elementos depreciativos. E também agora, aflorado muito pelo caso de George Floyd, está se fazendo um revisionismo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito um pouco disso, de rever a história. Nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo, estátuas do Borba Gato, da história dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. Eles também cultuavam, né, eram a favor da escravidão, e tem estátuas lá que comemoram, exaltam essas pessoas. Nos Estados Unidos, a gente está vendo esse movimento também, né, de revisão em relação aos heróis confederados. Né? Como é que tu vês esse movimento, Roy? Tu acha que é... porque o que a gente considera, pelo menos a minha visão, quando eu vejo uma pessoa como essa? Nós abolimos a escravatura. Mas eu quero que vocês vejam essa estátua aqui, que nós ainda estamos aqui. Ou seja, é como se estivesse intimidando, né, a sociedade. Eu te dei uma concessão, mas eu estou aqui de olho em você. Aí eu te pergunto, tu acha que isso é importante realmente? A gente tirar esses referenciais, estudar, claro, a gente tem que conhecer esses referenciais, mas tu acha correto essas homenagens? E tu acha correto a retirada dessas estátuas, aonde se exalta essas figuras? Aí eu queria saber a tua opinião, como é que tu enxerga isso? E aí a gente até pode extrapolar não somente ao racismo, a qualquer forma de agressão ao homem, à sociedade, pessoas que possam ter essa relação. Qual a tua opinião, Ryan? Oi, eu estou completamente a favor de derrubar, retirar essas estátuas, só se substituir com outros referentes. E que vem junto com uma educação, políticas de educação, de conscientização pública, e de novo, novos referentes de patrimônios históricos. Eu estou falando com minha turma e eles estavam criticando as pessoas que estão contra de derrubar as estátuas porque dizem que depois a gente vai esquecer. E esses meus amigos estavam dizendo que não vamos esquecer porque a história já é escrita nos livros. E o que eu queria dizer é que isso é um ponto de vista um pouco de privilégio, que ter acesso aos livros, acesso à história. Tem muitas pessoas que não têm acesso a essas histórias, então é necessário, eu acho, ter patrimônio público, só que claramente a gente precisa trocar, mudar os referentes que já existem. Eu penso também, no momento que teve muito impacto, que foi, acho que faz 3 anos, começaram a tirar algumas das estátuas do Confederados que apareciam no campus mesmo da Universidade do Texas. E ao longo quase de um semestre todo, eles cobriram as estátuas com sacolas de plástico. E eu acho que isso transmitiu uma mensagem muito forte, porque eles não apenas tiraram as estátuas, foi não intencional, eles estavam esperando para uma companhia virem e retirá-los, mas essas semanas que ficaram lá, presentes, mas cobertos, eu acho que era ainda mais impactante essa imagem do que eles não apareceram lá. Porque tu sabe o que tem embaixo dessa sacola, mas a sacola representa que a gente está avançando, ou a gente está questionando isso que já estava lá. Então, eu acho que a gente precisa, é necessário ter referências públicas, patrimônio público, só que, claro, não de racistas, donos de escravos, amos, que tinha muitos no campus da universidade. Outra notícia que eu vi recentemente foi em Atlanta. Teve um grupo enorme de manifestantes negros armados que desceram sobre o Stone Mountain, que é o monumento maior e mais importante que ainda existe no país, que homenageia aos confederados. Também é o lugar de fundação do Ku Klux Klan. E um grupo enorme de negros armados desceram para manifestar contra esse monumento. E o mais curioso é que foi um dos momentos de menos violência policial. Porque e lá entra um pouco a questão que tu me tinha escrito antes sobre o legado dos Black Panthers, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver
quando falamos da portação aberta de armas por pessoas negras nos Estados Unidos. Não só cria um medo, mas também cria não sei, vem junto com um respeito, eu acho. Respeito, isso. E é muito curioso, faz sentido, mas é importante destacar que foi um dos momentos de menos violência policial contra a população. Foi quando eles desceram armados sobre Stone Mountain. Esse é um tema assim, bem interessante, Ryan, porque aqui no Brasil o presidente não esconde de ninguém, o presidente Bolsonaro, que ele defende, né, o porte de arma, né, e é interessante trazer essa relação, né, de como que se dá esse movimento nos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos tem toda uma tradição, né, as crianças, muitas já se educam, né, já lidam com armas desde pequeno, né, mas esse é um tema bastante polêmico. E aí eu queria entrar numa outra questão, Ryan, exatamente nesse ponto, de como se posicionar, como abordar, como contestar tudo isso que acontece. E aí eu vou fazer pegar um pouco da história e trazer um pouco da tua visão. Claro que aqui no Brasil a gente tem as referências que começam lá com o Zumbi, indo mais a Abdias Nascimento, lá no Senado, aqui brasileiro, Luiz Gama. Nós temos várias pessoas que se destacaram, e cada um à sua maneira, né? Desde lutando pela abolição e depois lutando pelos direitos. E nos Estados Unidos, que também todo mundo conhece, e aí, recentemente, nós temos um documentário, que deve ter uns 3 anos, um documentário sobre o escritor James Baldwin, que ele conta, Eu Não Sou Seu Negro, né? Onde se conta um pouco da história do Martin Luther King e do Malcolm X. E todo mundo sabe as diferentes formas de abordagem, onde o Martin Luther King ele tinha uma forma mais pacifista de abordar toda essa questão dos direitos civis. E o Malcolm X era uma outra postura, né? Jamais belicoso, vamos dizer assim, jamais de ir para o enfrentamento mais acirrado. E naquele documentário, mesmo inacabado, remontado, né, aquele documentário de James Baldwin, a gente consegue ver bem essa realidade, onde traz um pouco dos Panteras Negras, da tradição dos Panteras Negras, e até a estruturação dos movimentos capitaneados por Martin Luther King e Malcolm X. Aí eu te perguntaria, como que tu vê essas diferenças de abordagem, né? O discurso deve ser mais pro lado do Martin Luther King, ou tu acha do Malcolm X? Ou deve ser um caminho do meio, digamos assim, a forma da gente discutir essa temática para levar essa discussão para o grande público? Olha, eu também assisti esse documentário faz um tempo já, acho que faz 3 anos. Mas eu diria, de novo, James Baldwin, eu não sou no centro de minha pesquisa, eu não sou expert nele, mas eu diria que ele era uma pessoa muito mais radical, nesse sentido, muito mais próximo a Malcolm X do que Martin Luther King. Mas teve algumas outras questões lá, como acho que, se estou lembrando bem, o documentário mostra que teve muitos conflitos entre as minorias sexuais e o movimento de direitos civis durante esses anos. E James Baldwin, sendo um homem gay, né, não sei se ele se auto-identificava como gay, mas era uma pessoa da comunidade LGBT, né? Uma minoria sexual. Ele não lidava bem com o movimento maior nesse sentido, e nesse sentido ele é um pioneiro um pouco no que a gente vê hoje em dia do movimento de direitos civis, que são muito mais interseccionais, né? Que traz uma questão feminista, que traz uma questão LGBT. Talvez não tinha, nesses anos, exatamente articulado um discurso, mas eu acho que o que James Baldwin ia trazendo ao discurso já nesses anos era uma visão muito mais interseccional, muito pioneiro nesse sentido. Então, o que eu posso dizer sobre ele seria isso, eu acho. Não, porque ele é uma referência, né? Claro, um escritor com toda a importância que ele teve. Claro, ao lado de muita gente, no lado cultural, Nina Simone também foi muito importante, né? Nesses movimentos, né?
Mas, Ryan, eu tinha algumas outras questões aqui, mas eu acho que a gente vai poder abordar junto com as intervenções a seguir, o professor Gilson e a professora Sátira. Legal. Eu te agradeço por essa primeira parte, Ryan. Obrigado a você. De informações que tu trouxe. E aí agora eu vou passar a palavra para o professor Gilson, na sequência a professora Sátira, e depois, ao final, a gente volta trazendo alguns questionamentos do público e algumas questões que ficaram em aberto. Obrigado por enquanto, Ryan. Gilson, te passo a palavra aí para ver o que pode nos trazer sobre essa temática que a gente está discutindo. E também, Gilson, trazer um pouco aí dos movimentos aí em Pelotas, mas também, claro, com uma visão global. A gente gostaria de te ouvir nesse sentido. Te passo a palavra, Gilson. Uma boa noite para ti. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Então, boa noite a todas e a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? O convite do reitor da Unipam, professor Robert Laine, amigo, conterrâneo aqui de Pelotas, né? Dizer que é uma satisfação fazer esse diálogo aqui com vocês, né? Desejo uma boa noite para o professor Raio, a professora Sátira, a Denise, que está aí fazendo a mediação, né? Bom, sou engenheiro agrícola, formado pela Universidade Federal de Pelotas, né? Vou fazer aqui uma introdução da minha formação, da minha atuação na universidade, até para me colocar no meu lugar de fala, né? Como não um historiador das questões étnico-raciais, mas um engenheiro, né? Que atua em algumas ações dentro da universidade, né? E que tem pretende aí colocar uma visão, a minha visão em relação essas questões, principalmente das ações afirmativas implementadas na universidade. Então, eu sou engenheiro agrícola, fiz mestrado e doutorado em engenharia mecânica na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em engenharia mecânica, e em 2009 entrei como professor na UFPEL, né? E na minha atuação na UFPEL, tive a oportunidade de atuar em algumas funções administrativas, né? Atuei como diretor adjunto do Centro de Engenharias, como pró-reitor de infraestrutura, atuei como diretor da agência da Lagoa Mirim e, por último, atuei como coordenador do curso de engenharia de produção. Além disso, temos atuado, então, em várias comissões, coletivos e projetos que trata sobre as ações afirmativas, né, dentro da universidade, né, como comissões de heteroidentificação, né, atuamos também no Observatório de Ações Afirmativas da instituição do Sul, do Rio Grande do Sul, e dentro do Centro de Engenharias, eu trabalho com um projeto, né, com alunos cotistas, alunos negros, né, que entram dentro da universidade, né, e a gente tenta fazer um acolhimento e um acompanhamento desses alunos até a sua formação. Bom, em relação ao assunto de hoje, para mim é super interessante, né, fazer esse diálogo ali, a partir dessa perspectiva que o Ryan traz, né, sobre os negros nos Estados Unidos, né, até porque sou de uma geração, né, que na década de 70 e 80 fazia uma conexão forte, né, da cidade de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, São Paulo, e consumíamos muito a cultura afro-americana, né, seja através de vídeos, na época ainda que alugávamos via fita VHS, né, principalmente os filmes do Spike Lee, também a partir da cultura hip-hop, então a gente sabíamos muito da cultura pop, né, dos negros americanos, né, e por outro lado, a gente sabia pouco da nossa cultura, até porque essa cultura brasileira, a cultura verdadeira, não era nos apresentado na escola, né. Mas aos poucos, através do surgimento, né, de coletivos nacionais, de grupos de hip hop nacional, por exemplo, como podemos citar aqui o Racionais MCs, por exemplo, colocaram os jovens negros a questionar
a realidade da população negra, né? As condições de estudo, de trabalho, de moradia, né? E isso juntamente com o movimento dos movimentos negros, né? E aí a gente pode analisar ali a década de 90, né? Que culminou com a marcha dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, né? O que desencadeou, então, uma agenda política pública, né? Que iniciou uma discussão mais efetiva sobre a questão das ações afirmativas. Então, nesse contexto, né, a conexão de atuação do Estado norte-americano, do Estado brasileiro, a gente cabe destacar que o diferencial percentual, né, entre a população negra brasileira e a população negra dos Estados Unidos é um fator que precisa ser considerado, né, para a gente ver qual foi a atuação desses estados, do Estado americano, do Estado brasileiro, né, dessas relações, né? Ou seja, se nós temos aqui no Brasil uma população negra de em torno de 55%, e até hoje essa população ela está presente nos piores índices sociais, econômicos e de representação política, por exemplo, é porque o Estado agiu fortemente, né, para garantir esses índices, né? Ou seja, o Estado atuou utilizando toda a legitimidade dada e incontestada pela elite branca e intelectual brasileira. Né? Então, dessa forma, se a gente buscar na história, né, a história essa que não foi contada para nós nas escolas, a gente pode identificar várias ações do Estado que contribuíram para que chegássemos no século XXI nessas condições, né? E aí a gente pode buscar lá, né, e destacar alguma dessas ações do Estado, públicos, né, ou leis, né, a gente pode colocar assim, por exemplo, o decreto 15 de 1839, que proibia que os negros frequentassem escolas públicas, sejam eles escravos, libertos, mesmo livres ou libertos, eles não poderiam frequentar escolas públicas. Podemos citar também a Lei 601 de 1850, é conhecida como Lei da Terra, que proibia que os negros fossem proprietários de terra, né? Outra lei, a Lei dos Vadios e Capoeiras, de 1890, né, que condenavam à prisão os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada, ou que praticavam capoeiras em via pública. Logicamente que essa lei, por exemplo, dos vadios e capoeiras, foi implementada pouquíssimo tempo após a abolição da escravatura. Ou seja, logicamente, se não houve naquela época nenhuma política de reparação para os negros livres, é lógico que esses estariam desempregados, sem residência e se exercitando em via pública, né? E, além disso, todas as políticas posteriores, né, em termos de trabalho, de mão de obra, foram com o intuito de incentivar os imigrantes europeus, né? Então, se percebe, então, que a partir desses exemplos, né, a gente pode entender, né, que realmente o Estado brasileiro atuou de forma muito efetiva na construção de Estado estrutural e culturalmente racista, né? E contemplado pela maioria da elite intelectual do país, que nunca questionou o seu privilégio na sociedade. E, além disso, a gente buscar aqui para o Rio Grande do Sul, né, até foi citado agora pelo professor Robert Lane, professor Ryan, a questão da nossa emboscada que foi feita aqui no Rio Grande do Sul em relação aos lanceiros negros, né, no massacre dos porongos, né, foi uma das maiores armadilhas históricas aí, né, e que, do meu ponto de vista, né, essas armadilhas elas continuam acontecendo nos tempos atuais, pois o povo preto está sempre colocado em frente das batalhas em contraponto de um privilégio de uma elite branca. Se analisarmos agora, por exemplo, se analisar todos os jovens que são encarcerados e mortos nas grandes metrópoles devido ao tráfico de droga, quem são os grandes consumidores dessas drogas? A elite branca. Né? E quem é que está lá, né, sendo emboscado, né, morrendo diariamente os jovens negros? Né? Se analisa, um outro ponto de vista também se analisar, por exemplo, as políticas de ações afirmativas no ensino superior, né, que foi uma luta de anos dos movimentos negros, né, e na sua implementação, os grandes beneficiários e foram os alunos brancos de escola pública. Por quê? Primeiro, ficaram com a grande fatia dessas vagas.
e outras não são afetadas pelo racismo estrutural e institucional das instituições de ensino superior, tanto das universidades e dos institutos. E, além disso, né, tem toda a questão da fraude, né, das cotas raciais que são fraudadas em todas as instituições, né, que precisa se ter uma ação efetiva em relação a isso, mas a gente ainda se depara com essas fraudes e, além disso, se depara com o racismo institucional, que retira utilizando os procedimentos legais, né, ainda retiram essas vagas por meio de ações, de gestões dessas instituições. Nós temos analisado os dados de acesso na UFPEL e permanência de alunos cotistas, principalmente do Centro de Engenharias da UFPEL, né? E a gente tem um problema grave ainda, mesmo com a implementação dessas políticas de ações afirmativas, de cotas, de acesso, né? O grande problema, né? Primeiro problema é o fato que as universidades ainda estão muito distantes da sociedade. Ou seja, principalmente da população periférica, onde estão, né, os que têm o direito dessas políticas, né, estão muito distantes da sociedade. E estão na população periférica, que, na sua maioria, são a população negra. Né? Por outro lado, os que têm um contato, a possibilidade de ter esse acesso, né, de ter acesso ao saber da universidade, né, principalmente os com vulnerabilidade social, passam por um processo altamente burocrático ainda. Né? A gente analisando os dados ali de acesso no Observatório de Ações Afirmativas, a gente percebe que tem editais que os alunos precisam juntar mais de 40 documentos para fazer esse acesso, né? E na maioria dos casos são pessoas com bastante vulnerabilidade, até com dificuldade de fazer esse juntamento de documentos, que é uma barreira, já é outra barreira que tem do acesso, eu acho que então isso precisa ser debatido. E quando o aluno ele acessa, ele se depara com uma estrutura muito diferente da sua escola de ensino médio, né? Uma estrutura diferente, né? E se ele não tem esse apoio e o acompanhamento, né, que a gente tenta fazer lá no Centro de Engenharias também, ele fica à mercê do índice, e entrar no índice de evasão aí de toda... que já é uma característica aí, por exemplo, dos cursos de engenharia. Além disso, se sabe ainda que tem o racismo do corpo docente, o racismo institucional, né? Esse racismo impede acessos às bolsas de ensino, pesquisa e extensão, né? E a quase inexistência atual de uma política efetiva de permanência desses alunos. Dessa forma, eu acredito, e na UFPEL estamos trabalhando nessa perspectiva, né, de aquilombamento da comunidade negra, né, aquilombamento, né, juntamento de coletivos, de servidores, de docentes, técnicos administrativos e alunos, né, para que, juntamente com não negros também antirracistas, né, para que a gente possa atuar diretamente na gestão dessas instituições, para que possamos implementar uma gestão antirracista que garanta de forma efetiva o acesso e a permanência de todos os alunos e que as universidades possam se aproximar dessa sociedade, né, de forma efetiva, e que a partir das universidades nós possamos realmente modificar essa estrutura de sociedade que está posta, né, e que a gente tenha uma sociedade diferenciada aí para nossos filhos e os nossos netos. Então, acho que era isso aí que eu queria falar para introduzir, para a gente esperar as questões aí. Eu acho que fiquei dentro dos 15 minutos, né, Sátia? Aí passo a palavra para ti. Obrigada, professor Gilson. Obrigada por essa oportunidade também de estar aqui contribuindo, o convite do professor Robert Laine, a presença do professor Ryan também. Então, eu vou tentar também fazer um gancho com as questões que foram levantadas, né? Por exemplo, né, sobre o caso do George Floyd, eu acho que é importante a gente sempre reforçar
que a educação antirracista ela é uma ferramenta importante, né, de conscientização da população como um todo, e a Unipampa tem trabalhado nessa questão, né, justamente com a sua comunidade interna e externa, para essa equidade étnico-racial, e tanto é que ela faz, para além das manifestações de repúdio, né, ela tem ela está em processo, principalmente, de qualificação da sua política de promoção da cultura de paz, né, para o enfrentamento de todas essas formas de violência no âmbito da Unipampa, né. Então, isso é muito importante. Então, essa questão, por exemplo, também dentro dessa perspectiva que o Ryan estava falando, da questão do hino, que se estabelecia de forma racista, nesse contexto de Rio Grande do Sul, onde a Unipampa está instalada, nós também temos Oliveira Silveira, o grande poeta, que é um dos idealizadores do 20 de novembro, também resistindo ao hino do Rio Grande do Sul, que coloca, né, de forma intrínseca uma negação da contribuição da comunidade negra gaúcha para a formação do Estado. Tanto é que ele tem um verso que ele contrapõe ao verso do hino, também dizendo que povo quer força e virtude, a clava quer ver escravo. Né? Então, depois a gente também pega na mesma questão do hino do Rio Grande do Sul, o grupo Rafoage também fazendo um protesto a essa letra de música, né? Eu achei também muito importante que o Ryan traz para nós, e o professor Gilson também, essa questão da organização dentro das universidades, né, do ponto de vista de uma militância. Não estavam me ouvindo? É muito importante falar na questão do movimento, né, dessa articulação dentro das universidades, que é justamente falar dos intelectuais negros e negras, né, conscientes das disputas que existem entre as negritudes e as branquitudes nas universidades. Por isso, também é importante reforçar que essa consolidação, principalmente aqui no Brasil, do ponto de vista dos núcleos de estudos afro-brasileiros, não é, que é histórico também, antigo, da década de 60, assim como nos Estados Unidos, essa consolidação se deu pelos estudos africanos e os estudos voltados para as culturas afrodiaspóricas, né, principalmente depois da década de 60, e atualmente ela está com uma força muito importante desses estudos, que tem contribuído muito para repensar o papel das populações negras para o desenvolvimento mundial, né? E isso está presente principalmente nesses âmbitos dos estudos africanos e os estudos da diáspora africana, também nos Estados Unidos, como até o Ryan colocou na experiência do Texas, né? Outra questão também muito importante é esse exemplo, né, do pelotão de negros, que tem a relação com os lanceiros negros do Rio Grande do Sul. Eu acho que, e aí o Ryan coloca, e o professor Gilson também, né, o que vem antes, o que vem depois, eu penso no que vem antes, que é histórico também. Essa questão também pode ter relação com os negros e negros excluídos dos direitos no âmbito, né, da Revolução do Haiti, de 1791, que começou lá, justamente no contraponto a essa Revolução Francesa, que estava reivindicando, em 1789, direitos humanos. E como assim populações negras não teriam direitos? Então, essa foi uma bandeira importante da Revolução do Haiti, e essa é a bandeira que aparece nos lanceiros negros, no pelotão de negros, que é, nós também queremos uma igualdade, né? E a traição acaba vindo. Também aconteceu justamente com o Haiti, que paga até hoje, né, por ter feito a sua independência, porque era uma incongruência se a Revolução Francesa pregava a questão dos direitos, não é?
Mas a colônia de São Domingos era uma das colônias que mais enriquecia a França, então não se conseguiria pensar que essa liberdade também era uma liberdade equânime para populações negras, não é? Então, é uma questão também que a gente pensa até hoje. É muito difícil romper com as desigualdades, porque justamente esse status quo, ele mantém algumas qualidades de vida para um número de população e não para outras, né? Então, dentro dessa perspectiva também do revisionismo histórico, que é importante se pensar na questão dos heróis, nós aqui no Brasil tivemos um embate muito sério, por exemplo, que é com a questão de rever em 2010 o caso do parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o livro As Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. Bom, ele foi escrito, né, por Monteiro Lobato numa época que o Monteiro Lobato era do movimento eugenista. Então, ele traz elementos racistas, né? Então, a discussão ela foi muito difícil, porque a questão estava, na verdade, do ponto de vista das populações negras, que era como o dinheiro público que vem dos impostos pagos também por uma maioria negra do Brasil, vai financiar livros que reforçam racismos, que reforçam estereótipos. Então, o pedido era que já o MEC fizesse, então, né, o nosso Ministério da Educação, algumas reflexões de mais formação de professores, para que, quando tivesse acesso a qualquer tipo de livro que, na verdade, incitasse mais racismos, tivesse uma postura antirracista, né? Então, esse pensamento foi um estresse, e, por fim, ganhou a branquitude, né? Porque começaram a falar que era algo contra o Monteiro Lobato, foi para os tribunais, e isso tudo fez com que a população negra brasileira perdesse em pensar nessa retirada dos estereótipos, principalmente dos livros, né? Distribuídos, inclusive, pelo Ministério da Educação. Então, a gente tem um leque muito grande para se pensar também no ponto de vista mediático, né? Nós temos, assim, uma mediatização enorme em torno do Martin Luther King, do Malcolm X, como foi dito aqui por vocês, né? E a gente traz também muitas participações das mulheres. Angela Davis está sempre aqui no Brasil fazendo uma referência ao movimento de mulheres negras brasileiras, que é muito atuante, mas independente se a ideologia é pela paz ou pela guerra, no fim os dois foram assassinados por pregar uma igualdade, né, entre a negritude e a branquitude. Eu quero também, já ir finalizando, né, que eu escrevi um breve artigo sobre o filme Cara, Gente Branca, e que depois a Netflix fez uma série, né, do The Right People. E no dia 20 de novembro de 2017, a Netflix fez uma homenagem a Zumbi dos Palmares e Dandaras, né, num vídeo que, inclusive, está disponível no portal do Guelé 10, que é feito por uma organização de mulheres negras, onde a protagonista do Cara, Gente Branca, da série, da Netflix, a Sam, alerta, né, que o Dia da Consciência Negra é uma data para se reconhecer as injustiças e relembrar as contribuições negras para a cultura do Brasil. Foi muito lindo, e o vídeo está lá no portal, e ao final a protagonista da série, a Sam, ela dá uma alfinetada na Netflix, ela diz assim: por que não tem um filme sobre o zumbi em produção? Então, também é uma coisa importante a gente fazer essa relação, que como nós, enquanto América, sempre dialogamos, né? E para finalizar, eu acho que é sempre importante, né, que fazer esse gancho, né? Entender o Brasil sempre foi algo importante para os estadunidenses. Claro que, no primeiro momento, eles acreditaram no mito da democracia racial e até se mudaram para cá, né? Mas agora, mais do que nunca, porque o Celso Birot, estadunidense, ele já disse que até 2050 as pessoas brancas serão minoria nos Estados Unidos.
Então, a América está passando por um processo também de integração maior dessa copresença, e ela está sendo cada vez mais necessária. Então, eu finalizo aqui, espero ter contribuído, e vamos nos abrir para o debate pelo adiantado da hora também. Muito obrigada. Bom. Obrigado, Ryan, Sátira, Gilson. Foi muito importante essa costura que a gente fez, uma breve costura, né, trazendo um pouco da realidade norte-americana, estadunidense, a realidade brasileira, as nossas vivências dentro da universidade, porque, querendo ou não, a universidade é uma referência, mas é importante, quando a gente fala em referência, eu sempre faço questão de dizer isso, mas uma referência crítica. Quando eu falei no início que a gente tem que estar pronto para o debate, eu acho que a gente tem que ter um espaço para contestar, mas o caminho que a gente quer buscar é um caminho de conciliação. Agora, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Se a gente quiser pensar num mundo ideal, num mundo sem cotas, num mundo onde a sociedade vai estar espelhada em todos os espaços de poder, é pelo menos 150 anos, se não houver nenhum retrocesso nesse meio do caminho, para a gente conseguir conquistar o espaço que nos é de direito. E quando eu falo que nos é de direito, não é o Robert Lane, não é a Sátira, não é o Ryan, é de quem faz parte dessa sociedade, negro, branco, índio. A gente tem que destacar isso porque a gente não quer buscar uma posição sectária, eu aqui e você lá. Não, nós queremos todos juntos conviver com as nossas diferenças. E esse é um espaço para mostrar as nossas diferenças. Que diferença maior do que essa que é ter uma diáspora, né? Que é ter um rompimento, né, das suas origens. Então isso aí já traz uma trajetória completamente diferente, e isso a gente tem que acabar convivendo juntos. Eu só queria pegar duas manifestações para depois eu falar um pouquinho com a palavra de vocês três, que a gente coletou aqui. Nós tivemos a manifestação do professor César Flaubiano da Cruz Cristal, do lado de Alegrete, onde ele comenta, em Porto Alegre tem alguns movimentos no sentido de trocar o nome de algumas ruas da cidade, da cidade que tem nomes de escravocratas. Mais ou menos naquela linha que a gente via discutindo, né, Ryan, das estátuas, que tem muito esse símbolo, né, de a derrubada da estátua ser uma forma de mostrar a nossa contestação, mas, ao mesmo tempo, como o Ryan colocou, né, a história já está escrita, né, Ryan? Quando eu derrubo uma estátua, eu não estou ignorando, apagando a história, muito pelo contrário. Aquele ato, ele marca ainda mais a história. A gente tem os exemplos do Holocausto, quer dizer, se tu vai na Alemanha, tu visita onde eram os campos de concentração, aquilo ali tem que estar vivo na mente. Mas só que a gente sabe que a estátua tem um outro simbolismo, né? Tem um outro simbolismo, que se coloca aquela estátua dentro de um outro contexto. O Ryan tinha comentado, aí eu vou aproveitar e fazer um gancho com a Sátira e com o Gilson. O que vocês pensam sobre esse revisionismo, que tu acabou falando, né, Sátira? Mas o nome de rua, isso é uma forma de começar a esse resgate histórico, de mudar as referências, de trazer novas referências, né? Qual é a tua opinião, Gilson, sobre essa discussão desse revisionismo histórico que o César nos trouxe aqui? Pode começar com o Gilson e depois a Sátira. Gilson, por favor. Uhum. Eu acho que além disso, né, Robert Lane, acho que a gente precisa aplicar a lei, agora eu esqueci o nome, 639, né, que coloca, né, como obrigatoriedade a gente rever essa história, né, tanto no ensino fundamental, médio e nas universidades, né, porque, na verdade, quando a gente fez a nossa formação, a gente não teve essa história contada da forma como deveria, né, então, eu, por exemplo, estudava lá numa escola do Luiz Alves de Lima e Silva, né, que era o Duque de Caxias, que todo ano a gente tinha que desenhar
o Duque de Caxias ali no 25 de agosto, dia do soldado, né? E sabendo de toda a questão ali na época não sabíamos, né, do massacre dos Porongos, né, de toda a armadilha que foi feita ali, então a gente desenhava aquele nosso herói, né? Então eu acho que é isso, acho que a gente tem que buscar a implementação dessas leis. Eu acho que nas universidades hoje a gente não consegue colocar as questões de éticos raciais para ser debatido, principalmente nos cursos de engenharias, né? No máximo é uma revisão de um artigo em uma aula de introdução à engenharia. Eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate dentro da universidade, né? Não só em sala de aula, mas aprofundar um debate dentro da universidade mesmo, né? E que essas questões sejam transversais, né? Tanto no ensino, pesquisa e extensão, né? É uma proposta que a gente vem trabalhando na UFPEL, né, a partir de um movimento que a gente tem feito lá, e a gente tem discutido, tem sido muito acolhido pela comunidade, bastante acolhido pela comunidade, tanto de negros e não negros, né, que tem se colocado, né, para fazer essa discussão de forma bastante aberta, né, bastante e colocando em evidência, né, todas as questões, né. E eu acho que é por aí, eu acho que fazer esse resgate histórico é fundamental. Obrigado, Gilson. Sátira. Eu gostaria de reforçar o que está justamente em jogo. O que está em jogo é vidas negras importam, vidas importam, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que pensar esses revisionismos históricos. É muito difícil a gente romper com mitos que foram criados, né? A própria questão dos lanceiros negros, nós sabemos aqui no Rio Grande do Sul, como às vezes o movimento ele é mal interpretado e até rechaçado pelo movimento tradicionalista, porque a questão é de negar mitos construídos. Mas o mais importante é entender que se um mito construído foi valorizado em cima de uma violência contra a humanidade, é esta questão que nós precisamos dialogar e avançar. Então, eu concordo também com o Ryan nessa perspectiva de que nós precisamos entender os processos e valorizar em detrimento de alguém que não em determinado momento histórico não foi. Hoje, a gente observando alguém que é um exemplo a seguir, a gente repensar essas relações. Obrigado, Sátira. Como tu já tinha falado, Ryan, eu vou pegar um outro gancho antes de seguir as perguntas. Falando um pouco até do teu trabalho de doutorado, Ryan, que estudar um pouquinho dessa cultura do Rio Grande do Sul. Aí eu também me atrevi a trazer um comparativo, aí eu gostaria que tu discorresse um pouco a questão do negrinho do pastoreio, que tu conhece a história, né? E os Black Cowboys, né? A gente pode fazer uma correlação em termos, claro, né, simbólico, né? Tem um que faz parte do misticismo, né? Um pouco do folclore do gaúcho, né? Mas eu poderia fazer esse comparativo, porque ele é um menino do campo, né? Sim. Que sofre. E os cowboys também têm um histórico de luta, né? Os cowboys negros, né? Na conquista do Oeste, né? Em tudo isso. Como é que tu faz esse paralelo, Ryan? Olha, o negrinho do pastoreio, eu diria que é uma imagem que ainda está em processo de reapropriação. Parece ter significados contestados para a comunidade negra. É submisso ou empoderado, porque anda a cavalo. Eu diria que as figuras mais próximas aos Black Cowboys seriam figuras como Oliveira Silveira, que vem do interior, né? Que representa essa ruralidade negra. Digamos, uma outra figura que me interessa bastante é o músico Crioulo dos Pampas, que tem músicas como Rei Negro, Negro Bom Não Se Mistura, que é uma crítica de todo o diário do Rio Grande do Sul.
e as próprias comunidades quilombolas rurais, que até hoje vivem essa vida da ruralidade, que seja, sei lá, do gaúcho, do cowboy, o que for. Essa questão do mito, que tem muito a ver com a questão do revisionismo histórico, eu acho importante. Eu queria voltar um pouco, que a Sati já estava falando sobre a Revolução de Haiti, de 1779. Eu acho que quando pensamos em derrubar estátuas, revisitar a história, eu gosto de pensar muito nesse ensaio de Lélia Gonzalez sobre uma América Latina. Que quer dizer que a luta negra é a luta latino-americana e vice-versa. Dizer, quando pensamos nas lutas para a independência da América Latina, pensando um pouco mais tarde em os lanceiros negros, mas bem antes, né, na luta para a independência na Argentina, para o Uruguai, as tropas de Artigas eram maioritariamente negras. Ao longo do século XIX, sabemos que em Buenos Aires, por exemplo, essa capital supostamente branca hoje em dia, era um terço negro. Então, quando pensamos nas pessoas lutando para essa independência, são pessoas negras. Então, a luta para uma Latinoamérica independente, uma luta negra. E eu queria sugerir um escritor afro-argentino, que é Washington Cucurto, que tem um romance que se chama 1810, A Revolução Vivida pelos Negros, em que ele faz justamente isso. É uma ficção, mas uma ficção que é, na real, mais verdade do que a história que se conta. Porque ele fala da independência da Argentina como uma independência feita por negros. Então, é isso. Ok. Obrigado, Ryan. Temos mais algumas manifestações aqui. Do Jefferson Costa Leite, nosso filósofo lá de Alegrete. Um grande abraço, Jefferson. Ele faz uma reflexão aqui, baseado até no que tu falaste, Ryan. Os negros armados nos Estados Unidos impõem respeito, criticam os escravagistas e racistas, e o poder de polícia não revida. Ou seja, o poder covarde da supremacia branca. Claro, aí a gente está entrando assim num campo perigoso, né? Qualquer coisa que a gente fale, a gente pode estar incitando a violência, né? Então, é um campo muito delicado, mas a sociedade americana tem a sua história, e eu acho que lá eles têm a maturidade para discutir esse assunto, né? Porque, como eu falei, aqui no Brasil o armamento é uma discussão muito recente, eu diria, né? A questão do porte de arma. Então, é um assunto um pouco complicado de se falar. Eu confesso que, de minha parte, eu acho que é muito perigoso qualquer fala nossa, né, nesse sentido. Por isso que eu digo que a gente deve contestar, mas, ao mesmo tempo, buscar essa conciliação. Na luta armada, eu tenho uma certa reserva em relação a isso. Mas é uma referência que a gente tem. Gilson e Sátira, o que vocês pensam a respeito disso que o Jefferson trouxe aqui e o Ryan já tinha comentado, né? Essa questão do uso da arma, né? Como forma também de protesto, né? E mesmo como o Ryan falou, nos Estados Unidos foi super pacífico, né, Ryan? Essa manifestação, né? Gilson, como é que tu vê esse tipo de movimento que a gente está observando lá nos Estados Unidos? Uma outra postura, né? Que é bem longe da nossa realidade, né? Aqui no Brasil. Eu acho que são realidades bastante diferentes, né? Eu acho que, como eu falei na minha fala ali, acho que a gente precisa atuar na estrutura mesmo, na cultura, né? Fazer esse trabalho. Talvez a universidade tenha um papel fundamental, né? As universidades, o instituto, né? Para fazer a transformação, né? A partir da universidade, transformar a sociedade, colocar a universidade próxima, cada vez mais próxima da sociedade, e para isso a gente precisa mudar a universidade. Eu acho que a gente precisa a partir do convencimento, né? Eu acredito que a gente precisa fazer a partir do convencimento e a partir de mudança da cultura, né? Se a gente conseguir fazer o convencimento
a partir da educação, a gente vai ter, acreditamos que tem um avanço, né? Um avanço, e não precisamos aí ter outros tipos de ações aí que contestadas aqui no Brasil. Sátira. Eu acho que, historicamente, no Brasil, a gente tem uma postura de que com uma canção também se luta, irmão, né? O tributo a Martin Luther King, feito por Simonal, é algo que a gente sempre trouxe na nossa cultura brasileira. Então, é justamente, por exemplo, que nosso Ministério da Educação ter feito o projeto Acordo da Cultura, nós temos buscado o RS Negro, é nessa perspectiva de, sim, que nós temos que conscientizar, e é esse o nosso Dia da Consciência Negra, né? Ele é disso que é feito, conscientizar a nossa nação como um todo, respeitando a vida, e é isso que é importante para que a gente, sim, a gente brasileiros nos percebamos como um país negro e que a gente possa crescer como um todo de forma integral, que esse desenvolvimento seja integral. Obrigado, Sátira. Eu vou trazer mais algumas manifestações aqui, para depois os encaminhamentos finais e a fala de cada um. O Jefferson fez mais um comentário. Os Black Cowboys, nos meados do século XIX, já faziam a diferença no oeste americano. O Pedro Camargo, que é um professor de história, professor do Estado aqui no Rio Grande do Sul, Pedro Camargo, ele faz um comentário. Hoje já existem pessoas em posição de poder que estão lutando pelo retrocesso. Ou seja, ele fala, não sei se ele está se remetendo à questão das cotas exatamente, ele está fazendo alguma menção em relação a isso. O Jefferson também comenta sobre a questão do negrinho do Pastoreiro, que é aquela estátua, né, Ryan, que o Ryan conheceu lá em Alegrete, o negrinho do Pastoreio Triunfante, lá em Alegrete, e aí ele faz uma relação, né, e o movimento Black Panthers, né, que é uma forma, digamos assim, mais agressiva, no bom sentido da palavra, saindo daquela posição, né, Ryan, de submissão, né, eu acho que aquela estátua, né, ela remete eu acho que todos conhecem, né, o negrinho Pastoreio Triunfante, ele um pouco assim, ele traz uma outra visão do negrinho do pastoreio, né, mas claro que se a gente for pesquisar a fundo, ele tem muito dessa questão, né, Ryan, de submissão. Então, tu acredita que também isso também pode sofrer um revisionismo, Ryan? Essa leitura que se traz do negrinho Pastoreio Triunfante não é uma forma também de revisionismo, né? De mostrar uma outra visão do negrinho do pastoreiro não submissa? O que tu acha sobre isso? Eu acho que todo símbolo, toda imagem é digno para ser reapropriado, ressignificado, então com certeza. Eu acho que na Semana Farroupilha tinha algumas agrupações, né? Agrupações negras com o nome de negrinho do pastoreio. Então, sim, com certeza. Ela pode ter essa nova significação, né? Essa ressignificação, né? Sim, até na forma que se conta. O problema é que ainda se conta como uma história de sofrimento, de submissão, que nem todas essas estátua que aparece já no Palácio Piratini, do negrinho sofrido, né, sobre o formigueiro. Essa é a imagem que ainda se espalha do negrinho pastoreio, uma questão de ressignificar a lenda, se ainda vai usar. Perfeito. A Catarina Mota, ela faz uma menção à fala do Gilson, bem lembrado na fala do professor Gilson, sobre o nosso desconhecido em outras épocas na escola, quer dizer, a história que não contava, né, Gilson? Aquele teu comentário. Há pouco tempo que a gente está começando a se apropriar disso. E o apelo psicológico que sofremos, tendo que representar e desenhar heróis que muitas vezes não nos representam, que na maioria das vezes não nos representavam, né? Eu acho que humildemente, eu acho que é um pouco disso que a gente quer também trazer, né, Gilson, aqui, né? Quando a gente propõe esse debate, a gente quer trazer uma reflexão sobre isso, né? Sobre a nossa formação, né? Foi deficiente em relação a isso, né?
Claro que eu quero conhecer a história da Grécia, a história do Oriente, do Ocidente, claro que eu quero, mas eu também quero conhecer uma história também que me referencie, né? Que é a história da África, né? E a África dentro da sua complexidade, né? Não o país África, né? Eu quero conhecer a África muçulmana, eu quero conhecer a África judia dos etíopes, eu quero conhecer toda a diversidade que tem na África, né? Que a gente também teve isso aqui no Brasil um pouco, né? Aqui no Brasil, apesar de colocar uma massa só, né? A gente teve a revolta dos malés na Bahia, que eram os muçulmanos negros, né? Então, isso mostra um pouco da riqueza que tem essa cultura africana e que agora que a gente está começando a se apropriar. Mas, pessoal, a Marta Messias também destaca, a professora Marta Messias da Silveira, nossa professora. Também eu tenho a satisfação de tê-la no nosso grupo gestor. Ela coordena a nossa ADAF, que é a Assessoria de Diversidade e Ações Afirmativas e Inclusão, que também nos ajudou na promoção desse evento. Então, eu aproveito aqui para dar os cumprimentos para a Marta e toda a equipe de trabalho que vem nos ajudando nesse debate, o debate da inclusão e um debate, eu diria, do conhecimento, né? Que é isso que, de forma, eu diria até pretensiosa, né? Eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de pretensão quando a gente propõe esse tipo de coisa. Mas, pessoal, eu já gostaria, então, de passar a palavra para vocês, para uma manifestação final. Em primeiro lugar, agradecer a presença dos colegas, a disponibilidade de estar aqui, do Ryan, diretamente da Filadélfia, da Sátira e do Gilson. Foi muito enriquecedor esse debate, essa discussão. Logicamente que ainda ficam muitas questões. Agora, eu diria que não faltarão oportunidades, né? Há um tempo atrás, né, Gilson, eu já estive lá em Pelotas, a convite do Gilson. Então, eu estou retribuindo, né, Gilson, aquele convite lá em Pelotas, onde a gente teve aquela discussão sobre o mercado de trabalho. E eu acho que esse é nosso dever, né, Gilson, Sátira, Ryan. A gente fica muito feliz do Ryan ter esse interesse pela nossa cultura. Não é cultura negra, é cultura brasileira. É a cultura brasileira. Despertar no Ryan esse interesse. Então, isso eu te agradeço, Ryan, por trazer esse, como eu falei no início, trazer esse olhar, né? Porque a gente acaba se enxergando de forma diferente, né? Com certeza, Ryan, tu vai trazer um outro olhar e vai ser uma referência nas nossas bibliografias, a tua tese de doutorado, quando tu concluir. Com certeza vai ser mais uma referência que a gente vai ter. De minha parte era isso, mas para encerrar eu gostaria de uma saudação final. Vamos deixar o Ryan por último, né? O que está mais longe, pode ser? Vamos começar pelo Gilson. Gilson, a tua saudação final. Pode ser. Não, primeiro agradecer ali a oportunidade, o aprendizado aqui com o Ryan, com a Sátira, com o Robert Lane, né? Foi uma satisfação. Agradecer o comentário da Catarina Mota, né? A nossa companheira lá da UFPEL, né? Técnica administrativa aposentada, né? Faz parte do nosso movimento UFPreta, nós estamos com o movimento UFPreta lá na UFPEL, né? E já queria deixar o convite lá para o Robert Lane para a gente fazer uma live lá. Nós toda sexta-feira estamos fazendo uma live, sexta-feira preta é com a UFPreta, né? Uhum. E também de convidar as outras também universidades. A gente pretende, já estamos nos reunindo com a FURIC, né? Vamos fazer convite para a Unipampa também, para espraiar esse movimento, né, em todas as universidades, né, quiçá a gente fazer um movimento nacional, né, de aquilombamento dos técnicos, professores e alunos negros aí, que a gente consiga atuar efetivamente dentro da universidade, né, e deixar de ser invisibilizado dentro dessas instituições. Né? Então, agradeço, uma boa noite a todos. Obrigado, Gilson. Sátira. A nossa representante do Oliveira. Nossa representante do Oliveira Silveira, Sátira. Isso aí, gostaria de agradecer a oportunidade, né? O Ryan
Morrison, que esteve conosco no curso sobre Oliveira Silveira na plataforma Lumina, que nós estaremos trazendo o curso para a plataforma de cursos abertos da Unipampa, Ryan, então tu vais aparecer também no nosso curso da Unipampa. E agradecer estar aqui com o professor Gilson, com o professor Roberlaine, agradecer o apoio da ACS, com o Luan e com a Denise, e todo mundo que participou, né, dessa construção e que está nos assistindo, e é isso, né, a gente poder sempre dialogar é o mais importante, e as temáticas que fazem um mundo melhor passam pela diversidade, e é isso que a gente faz aqui. Boa noite. Boa noite. Ryan, tu como nosso convidado, também, nosso convidado diretamente dos Estados Unidos, Sim. Tua saudação final, Ryan. Tá, Tito, obrigado pelo convite, Roberlaine. Prazer te conhecer, Gilson. Obrigado, Sátira. Também todos os participantes, especialmente Cláudio Quinharim e Jefferson Leite também, que estavam participando. Esse momento um momento importante para mim, dando o contexto de coronavírus, estar em quarentena, a gente teve que mudar de casa, várias coisas aqui, então foi um bom momento para a minha própria saúde mental, poder conversar com vocês, não podendo ir para o Brasil agora, pelas condições de coronavírus, então é bom manter essa ligação com pessoas tão especiais como vocês. E, por último, eu queria mencionar que eu acho que, por primeira vez, eu vou ter a oportunidade de dar aula sobre esse conteúdo no outono. Estou desenvolvendo um curso para a Universidade do Texas que vai ser sobre fronteiras e limites do Brasil. E vai ser um grande foco, vai ser essa questão do Negro do Sul. Ruralidade negra, e vai ser um curso em inglês, mas vou fazer um grande trabalho para traduzir materiais e essas questões. Então, vou difundir os resultados desse curso com vocês, com certeza. Vai ser online, nós vamos ver. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente foi um bom momento para refletir e falar e continuar o debate. Obrigado. Obrigado, mais uma vez, uma boa noite a todo o nosso público aí que esteve na assistência, que deu as suas contribuições. Obrigado, Denise, obrigado, Luan, que nos ajudaram também na organização desse evento. Passo as palavras para ti, Denise. Obrigado. Ok, obrigada, professora. Agradecemos, então, a participação de todos. Nosso agradecimento especial aos nossos convidados, Raio Morrison e professor Gilson Simões, professora Sátira, que gentilmente responderam ao nosso convite para estar aqui nessa conversa com o reitor, dando suas contribuições a esse debate crítico sobre o racismo. Então, em nome da Unipampa, nosso muito obrigada a todos. Um excelente final de noite a todos. Tchau.